Bom dia, meus amores. A nossa aula de hoje é de Geografia, semana 4, PET 4. Tema: Aspectos naturais de Minas Gerais. Nós vamos aprender sobre alguns aspectos do relevo, vegetação, clima e rios de Minas Gerais. Relevo, vamos ao primeiro. A superfície da Terra não é toda igual. Ela apresenta diferentes formas, com altitudes variadas. Se você fizesse uma viagem de carro por todo o Brasil, notaria que existem lugares bem mais altos do que outros, e também que alguns são mais ondulados e outros mais planos. Esse conjunto de diferença na forma da superfície terrestre é chamado de relevo. As características do relevo de Minas Gerais fazem com que o estado apresente a altitude mais elevada do país. A superfície do estado é composta por relevo, com altitude que oscilam entre 900 e 1.500 metros. Além disso, é possível identificar 5 unidades de relevo. 5 unidades de relevo. Vamos ver? Altitude. O que é altitude? Altitude é a distância em metros medida na vertical entre o nível das águas do mar e um dado lugar. Em seguida, olha aqui a altitude. Aqui, ó, nível do mar com a altura. O que é altitude? Vamos falar agora sobre as formas do relevo em Minas Gerais. Planalto cristalino. Apresenta altitudes médias de 800 metros nos planaltos e nas proximidades da zona da mata, essa altitude diminui. Ocorre também depressões que dão origem aos vales do rio Jequitinhonha e Doce. Estes são formados por rochas cristalinas. Em seguida, vem a Serra do Espinhaço. Ela apresenta uma altitude média de 1.300 metros. A Serra do Espinhaço liga a cidade de Barão de Cocais, no estado de Minas Gerais, à cidade de Xique-Xique, na Bahia. Em seguida, vem a depressão do Rio São Francisco. Ocorre na parte oeste de Minas Gerais, na direção norte-sul, com altitude média de 500 metros. Então, aqui vem até 300. Em seguida, vem o Planalto São Francisco. Ele constitui um espaço composto por chapadões com relevo, dividido por vales, apresentar altitude média de 1.000 metros. Em seguida, vamos falar sobre o Planalto do Paraná, que possui uma altitude média de 600 metros, com a presença de diversos rios, como Prata, Tijuca e o Araguari. Olha só, aqui vem, olha o Planalto, a Serra, a Cordilheira, o Vale, a Depressão, a Colina, Montanha e a Planície. Vamos falar agora sobre o clima do nosso estado. No território mineiro, o clima que predomina é o tropical de altitude, além de apresentar o tropical. O primeiro ocorre nas áreas mais elevadas, nas quais desenvolvem temperaturas que variam de 17 a 20 graus Celsius, com índices pluviométricos que superam os 1.300 milímetros anuais. O clima tropical apresenta nas áreas mais baixas. A temperatura nessa região oscila entre 22 e 23 graus, com duas estações bem definidas. Com verões chuvosos e invernos secos, as chuvas no norte do estado variam de 700 a 900 milímetros,
e no sul de 1.300 a 1.400 milímetros. Já a vegetação, quando a cobertura vegetal em sua fase original ou nativa era composta pelo domínio do cerrado, Mata Atlântica, campos rupestres e mata seca. No passado, o cerrado abrangia quase 50% do território estadual, especialmente na parte central, oeste, noroeste e norte. A Mata Atlântica ocorre no sul, sudeste, central e leste. Hoje, praticamente, não existe áreas preservadas com esse tipo de vegetação, devido ao grande desmatamento, queimadas. Então, está acabando com essa vegetação. Vamos falar um pouquinho sobre a hidrografia. A rede hidrográfica do estado de Minas Gerais é constituída basicamente pela bacia do Rio São Francisco e do Paraná. Rio São Francisco e Paraná, além de outras secundárias que se dirigem em direção ao Oceano Atlântico. A bacia do São Francisco possui como principais afluentes os rios Caranhanha, é o rio que passa aqui para nós, Urucuia e Paracatu e Paraopeba, Velhas e Verdes Grandes. A bacia do Paraná é constituída pelos rios Grande, Paranaíba, além de outros afluentes. Olha só os principais rios: Rio das Velhas, o Rio Doce, Grande, Mucuri e Jequitinhonha. Agora vamos à atividade. Atividade 1. Marque V para verdadeiro e F para falso. Vamos ver? O relevo em todo lugar é sempre o mesmo? Não, falso. A superfície do estado é composta por relevo, com altitudes que oscilam entre 900 a 1.500 metros, verdadeiro. Altitude, a distância em metros medida na vertical entre o nível das águas do mar e de um dado lugar, verdadeiro. Planalto cristalino, apresenta altitudes médias de 800 metros nos planaltos e nas proximidades da zona da mata. Essa altitude diminui e é constituído por rochas minerais? Falso. São rochas cristalinas. A Serra do Espinhaço liga a cidade de Barão de Cocais, no estado de Minas Gerais, e a cidade de Xique-Xique, na Bahia? Sim. Verdadeiro. Atividade 2. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira. Vamos lá? Planalto cristalino. Estes são formados por rochas cristalinas. Já fala aqui, né? Rochas cristalinas. Serra do Espinhaço. A Serra do Espinhaço liga a cidade de Barão de Cocais, no estado de Minas Gerais, à cidade de Xique-Xique, na Bahia. Depressão do Rio São Francisco. Ela ocorre na parte oeste de Minas Gerais. Planalto São Francisco constitui um espaço composto por chapadões com relevo acidentado dividido por vales. E o último, que é o Planalto do Paraná, possui altitude média de 600 metros, com a presença de diversos rios, os rios que nós citamos, inclusive o nosso. Atividade 3. Responda com atenção. Letra A. Qual o clima que predomina em nosso estado? O clima predominante é o tropical e o tropical de altitude e o tropical. Olha aqui. Olha o clima. Qual que predomina? Tropical de altitude e o tropical.
Este é o nosso clima do nosso estado. Letra B. Como é o verão e o inverno neste clima? Os verões são geralmente, olha aqui, segundo o texto, os verões são geralmente chuvosos e os invernos secos. Então, está aqui no texto. Atividade 4. Coloque V para verdadeiro e F para falso. Quanto à cobertura vegetal, em sua fase original ou nativa, era composta pelo domínio da Mata Atlântica? Sim, verdadeiro. No passado, o cerrado abrangia quase 50% do território estadual? Verdade. A próxima. A Mata Atlântica ocorre no sul, sudeste, centro e leste? Falso. A Mata Atlântica é preservada até nos dias de hoje? Outra, falso. Aí vem a atividade 5. Marca a opção correta. Os principais rios de Minas Gerais são. Olha só, quais são os principais rios? Vamos lá? Olha ele aqui. Urucuia, Coxá, Grande e Vieira. Esses são os principais rios de Minas Gerais. Então, essa é a nossa atividade de geografia, semana 4. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Beijos!